Olá, tudo bom? Eu quero hoje falar sobre um assunto muito interessante. E o que é interessante para mim? É algo que vocês possam raciocinar, possam discutir, possam pensar em uma maneira de solucionar essa situação. E por que eu estou falando isso? Muitas pessoas, elas trocam o certo pelo errado. Elas confundem. Mas por que elas confundem? Isso acontece porque elas não têm noção dos acontecimentos. Elas não têm experiência. Elas não têm conhecimentos básicos para uma definição se aquilo é certo ou errado. E aí acabam colocando os pés pelas mãos, se atrapalhando até nas palavras e ficando praticamente sem razão, mesmo elas achando que têm. Ontem eu estava navegando na minha rede social para colher algum tipo de informação e também divulgar os trabalhos que eu faço, porque todos nós sabemos que a tecnologia ela está interligada uma coisa com a outra, YouTube, Face, Instagram. Então, todas essas ferramentas elas têm que ser usadas simultaneamente para que nós possamos interagir com outras pessoas. Eu utilizo muito as redes sociais para ajudar outras pessoas, para deixar mensagens com para pessoas que estão tristes, para pessoas que estão com dificuldades, e aí eu procuro ajudá-las. Assim como eu leio também outras pessoas ajudarem e também tomar aquilo para mim, que seria um tipo de ajuda, uma troca de favores. Bom, eu comecei esse vídeo falando sobre pessoas que trocam o certo pelo errado, porque eu estava rolando essa minha rede social quando eu me deparei com uma mensagem de uma pessoa que estava analisando uma seguinte situação. Uma mulher, ela foi para a delegacia prestar uma queixa-crime contra um certo grupo. E qual foi essa alegação que ela fez para que essa queixa fosse aberta? Segundo ela tinha pichado em um viaduto palavras contra o atual presidente. Mas ela percebeu que um grupo que apoia esse presidente foi lá com vassoura, sabão, água, com materiais de limpeza e tiraram aquilo que ela havia pichado. Eles praticamente limparam tudo. Ela não se deu por satisfeita e foi prestar queixa na delegacia contra esse grupo que limpou o que ela havia pichado. Aí, essa pessoa que estava analisando o caso, ela provavelmente teve um senso crítico dessa situação. Todos nós sabemos que pichar é totalmente errado. Quando uma pessoa ela picha um certo tipo de local, ela está poluindo visualmente aquela área. Então isso é errado, é um erro muito grave. E foi o que ela havia feito. Ela foi lá e pichou. A queixa que ela foi prestar, ela foi infeliz nessa situação, porque aquelas pessoas que apagaram o que ela havia pichado estava praticamente ajudando ela.
estava ocultando o erro dela, estava desfazendo daquilo que ela fez de errado. Ela deveria mais era que agradecer a essas pessoas. Aí eu faço até uma comparação. Eu vou dar um pequeno exemplo. Imagine que uma pessoa, ela rouba um objeto de qualquer lugar. E aí ela pega esse objeto e esconde em um certo local. E outra pessoa, ela vem e pega esse objeto que ela havia roubado. E então ela fica insatisfeita, vai na delegacia e presta queixa sobre esse desaparecimento do objeto. E então a polícia, por investigação, consegue chegar até aquela pessoa que pegou o objeto. E na hora da devolução do objeto, a polícia pergunta sobre a nota fiscal, se a pessoa tem como comprovar se aquele objeto é dela. Como ela havia roubado aquele objeto, ela não tem a nota fiscal. E por azar dela, o dono do objeto roubado vai na delegacia e presta queixa. E então a polícia devolve esse objeto à pessoa que o pertencia. E essa que prestou a queixa do mal feito que ela mesma fez acaba se complicando. Então, a situação é mais ou menos essa. Porque nós sabemos que pichar é errado. Deus, quando fez os seres humanos, ele poderia ter simplesmente escrito em nossos corpos: pertence a Deus ou feito por Deus. Porque nós sabemos que todos os artistas que pintam quadros, eles assinam o nome. Todas as empresas que detêm marcas, elas imprimem suas marcas naquilo que ela cria, colocam direitos autorais ou algo parecido. E Deus, ele não fez isso conosco. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas que colocam tatuagem. Eu adoro Deus, eu amo Deus, Jesus é tudo, nos seus corpos. Eu não tenho nada contra quem faz isso. Futuramente eu posso até fazer, mas no momento a minha consciência diz que não, porque eu acho que isso não vai somar em nada na minha vida. Agora tem pessoas que acham que vai, então fica-se à vontade. Bom, e o que eu quero dizer com isso também, nessa mesma situação, nessa mesma linha de pensamento, é que eu já adentrei em vários banheiros, seja ele público ou em algum tipo de repartição. E atrás das portas, geralmente eu via escrito: Deus, só Deus salva, Jesus Cristo é tudo. Eu sei que as pessoas devem pregar o Evangelho, devem sair falando de Deus, mas pichar uma porta de um estabelecimento, eu já não concordo com isso, porque isso já é pichação. Isso aí você está acertando em pregar a palavra de Deus e está errando em pichar, em poluir visualmente a um local, porque nós sabemos que gasta-se dinheiro com materiais para remover esse tipo de pintura, para deixar o local totalmente bonito. Então, esse é meu ponto de vista a respeito de pichação, de tatuagem. Eu não sou contra a quem faz isso. Quem fizer, fica-se à vontade. Mas, no meu ponto de vista, eu não faria, porque eu não acho correto. Tanto eu não acho correto, como isso é errado segundo as nossas leis.
Bom, para que esse vídeo não fique muito longo, eu gostaria de pedir para vocês darem um like, comentar sobre esse vídeo, para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de material. E assim como eu pude ver essa situação da mulher que prestou queixa contra a pichação dela, então outras pessoas possam estar vendo esse meu relato também e possam estar raciocinando cada vez mais. Bom, agradeço a todos desde já e que todos tenham um bom dia. Muito obrigado e até mais.